correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula aqui de História Medieval. História Medieval, essa é a nossa terceira aula e hoje eu quero falar um pouquinho sobre educação e cultura dentro da Idade Média, dentro desse período feudal, ok? Beleza? Vamos lá então, olha só, eu comecei com uma pergunta aqui. Trevas? Será que a Idade Média é um período realmente de trevas? Durante muito tempo foi exatamente isso que se pregou. Desde o período moderno, para ser mais sincero, ali desde o período moderno, ou seja, logo depois do período medieval, exatamente no momento em que é construída essa concepção de período medieval. Por que período medieval, professor? Porque é um período que fica entre a antiguidade e a idade moderna. Fica um período ali no meio. Então, esse homem moderno, ele tinha um preconceito muito grande com tudo que foi produzido durante o período medieval. Na verdade, eles acreditavam que do ponto de vista cultural, nada de interessante foi produzido. Por quê? Porque a igreja não permitia, porque a igreja tolhia, ou seja, dificultava a produção científica e cultural. Só que é o seguinte, nós seres humanos, nós sempre estamos produzindo coisas, nós sempre estamos produzindo música, nós estamos produzindo construções, nós estamos interferindo na natureza, não é verdade? Só que a gente precisa ter bem claro o seguinte, olha só, que toda produção cultural, ela leva em conta os valores da sua época. Então o que acontece? Dá para dizer que no período medieval não foi produzido nada, não foi produzido cultura? Não, isso está errado, isso está equivocado. Muita coisa foi produzida sim. Só que é o seguinte, o período medieval é um período realmente onde você tem a igreja com um poder muito grande. A igreja tem um controle da sociedade, do processo educacional. Então eu percebo o quê? Que a produção cultural medieval, ela está ali impregnada de religiosidade. Isso sim é algo que a gente precisa destacar. E dentro desse contexto, nós vamos destacar aquilo que os francos fizeram dentro do período medieval. Você se lembra dos francos? Um dos povos bárbaros, um dos povos germânicos, eles se converteram ao cristianismo e eles tiveram um papel importante dentro desse período medieval e dentro do desenvolvimento da cultura medieval. Vamos relembrar um pouquinho da história dos francos? Olha só, até aí para você relembrar um pouquinho. Pepino era um duque franco que tinha terras em Soissons, a uns 100 quilômetros de Paris. Chamavam-lhe o Breve, porque ele não era muito alto. Pepino o Breve não estava muito feliz com a quantidade de terras que possuía. Apesar de sua baixa estatura, Pepino sentia-se grande o suficiente para se tornar o rei dos francos. Ele tinha um plano. Pepino notou que o Papa, em Roma, era o chefe da igreja e tinha muita influência sobre todos os cristãos no reino. Então, Pepino enviou tropas para a Itália para defendê-la dos invasores e agressores. Isso lhe permitiu criar os Estados Pontifícios, ou seja, era como se a igreja tivesse seu próprio reino. Em agradecimento, o Papa Zacarias deu-lhe todo o seu apoio, e no ano 754, Pepino foi coroado o novo rei dos francos. Pepino o Breve tinha realizado muitos feitos. Apesar de ter sido um grande homem na história, seu filho estava destinado a ser ainda maior. Claro, ele era alto. A fama não demorou a chegar para o filho de Pepino, chamado Carlos Magno. Ele continuou o sucesso de seu pai, enviando mais exércitos a Roma e expandindo os territórios governados pelo Papa. Em retribuição, o Papa o nomeou Romanorum Ecclesia Protector, o que significa algo como protetor da Igreja de Roma. Com esse título, Carlos Magno conquistou terras ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Seu objetivo era controlar todo o continente europeu, convertendo todos os habitantes ao cristianismo. Depois de incansáveis campanhas contra os lombardos, saxões, ávaros, eslavos, os godos e os visigodos,
Carlos Magno conseguiu criar seu grande império. Mas ele não era apenas um grande conquistador. Carlos Magno também queria unificar os senhores e as aldeias de seu império sob uma única religião e uma cultura compartilhada, baseando seu poder no conhecimento. As primeiras universidades. Por volta do ano 800, Carlos Magno tornou-se finalmente o rei de todas as terras da Europa e ficou muito popular. O reino criado por Carlos Magno era muito extenso e ficou conhecido como Império Carolíngio. Apesar de ser um governante inteligente e poderoso, Carlos Magno nunca tinha ido à escola. Ele passou sua infância aprendendo a lutar e a conquistar territórios. Na verdade, naquele tempo era tudo que qualquer nobre fazia. As ideias complexas ligadas à matemática, filosofia ou ciência eram consideradas uma enorme perda de tempo. Mas Carlos Magno queria saber mais sobre o mundo. Ele tinha sede de conhecimento, algo que não era muito comum naquele tempo. Ele teve a brilhante ideia de reunir sábios e poetas do mundo inteiro em sua corte, convidando-os a discutir questões como a importância de Deus para as origens do mundo e das estrelas. Ele até aprendeu latim, a língua dos antigos romanos, e ordenou que fosse ensinado em muitas igrejas e mosteiros em seu império. No entanto, escrever era muito difícil para Carlos Magno, talvez por causa de sua mão muito machucada pela espada de ferro pesada que havia segurado durante grande parte de sua vida. Por isso, esse trabalho foi deixado para os monges que documentaram todo o conhecimento universal como era ensinado nos mosteiros. Essa foi a origem das universidades, tal como as conhecemos hoje. 2 séculos depois de Carlos Magno, muitas universidades surgiram a partir desses mosteiros. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, que foi fundada no ano 1088 e é a universidade mais antiga da Europa. Ou a Universidade de Oxford, onde o ensino começou logo depois, em 1096. Catedrais. A aliança entre Carlos Magno e o Papa era algo muito sério. O rei ordenou a construção de muitas igrejas e mosteiros em todo o seu império. No início, as igrejas românicas foram construídas com grandes tetos escuros em forma de abóbadas. A atmosfera de silêncio ajudava a acentuar a experiência religiosa. Mas essas igrejas foram construídas assim porque os arquitetos naquela época ainda não dominavam técnicas sofisticadas de construção. O principal objetivo era garantir que as estruturas não desmoronassem. Alguns séculos mais tarde, por volta do ano 1100, um novo estilo de catedrais começou a se desenvolver na Europa. Construções muito maiores foram erguidas. As janelas gigantes, decoradas com vitrais coloridos que exibiam belas e complexas imagens, deram a essas novas igrejas um ar de grandeza. Essas construções são conhecidas como as grandes catedrais góticas. Erguer essas catedrais só foi possível pela técnica de arcos que dividiam o peso da construção entre várias colunas. Isso permitiu que a enorme abóbada luminosa fosse sustentada por colunas muito finas, criando grandes alturas, o que dava aos visitantes uma sensação de espanto e admiração. A mudança do estilo românico para o gótico mostra como as pessoas da época estavam começando a pensar de forma diferente. Enquanto o românico estava arraigado ao chão, o gótico subiu aos céus, com suas altíssimas torres que chegavam bem perto de Deus. A coroação de Carlos Magno. No dia de Natal, no ano 800, Carlos Magno estava rezando na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão III aproximou-se dele e, enquanto todo o seu povo se ajoelhou, sagrou Carlos Magno, imperador do Império Romano Germânico. O grande reino de Carlos Magno foi transformado em um império. Ele queria reviver o esplendor do antigo Império Romano do Ocidente. O engraçado é que Carlos Magno e seu povo não eram os romanos, nem italianos, mas os germânicos. Os povos que há muito tempo atacaram e destruíram Roma. Pois é, mas a roda da história havia girado. Agora era um povo germânico que havia dominado grande parte da Europa e que queria unificar todos os povos em um único império. Líderes de todo o mundo prestaram homenagens a Carlos Magno. Por exemplo,
O príncipe oriental muçulmano Harun al-Rashid, como se não bastasse enviar tesouros preciosos a Carlos Magno, mostrou seu respeito presenteando-o com um elefante. Um elefante? Cara, que presente maneiro! O Império de Carlos Magno tornou-se famoso graças à sua inteligência, sua força de vontade e seu espírito de liderança. Mas, infelizmente, como todas as conquistas foram realizadas apenas por ele, depois de sua morte, o grande império logo desapareceu. 14 anos após sua coroação, no ano 814, o império foi dividido entre seus 3 netos, que logo fundaram 3 reinos, o da Alemanha, o da França e o da Itália. As escolas criadas por Carlos Magno entraram em decadência e a arte da leitura e da escrita permaneceu restrita a alguns mosteiros. O Império Carolíngio, a grande obra de Carlos Magno, não durou muito tempo. E nos séculos seguintes, a Europa mergulhou em constantes guerras e invasões que impossibilitaram qualquer esforço de unidade e de crescimento comum. O sonho de Carlos Magno, com uma Europa unida, com objetivos e aspirações comuns, continua a ser um dos desejos dos países que compõem a Europa de hoje, 1200 anos depois. E aí, você percebeu a importância dos francos, então, para esse desenvolvimento cultural dentro da Idade Média? Você percebeu ali que teve um determinado camarada que foi destacado pelo vídeo? Carlos Magno, ele teve um papel importante dentro da consolidação e da expansão do território franco. Mas ele foi importante não apenas aí na questão política, ele é importante também nessa questão educacional. E olha só, o Carlos Magno, ele vai buscar construir do ponto de vista intelectual e cultural do seu reino, ele vai procurar construir um reino sob 2 bases. A cultura grega, olha só, existe a preocupação dentro do período medieval desse desenvolvimento da cultura grega e da religião cristã. Aqui que está um ponto importante. Dentro dessa concepção do Carlos Magno, ele vai subjugar a cultura grega, ele vai subjugar a religião cristã. Então, ele quer expandir o cristianismo, ele quer cristianizar os povos que ainda não foram. Então, existem dentro do território ali diversos povos germânicos, aqueles que eram chamados de bárbaros, que ainda não são cristãos. Então, existe uma preocupação em levar essa cultura grega, mas principalmente essa cultura precisa estar subjugada pela religião cristã. É isso que lá na frente os homens do período moderno vão criticar, ok? Mas nós temos 2 pontos então, a cultura grega e a religião cristã. Olha só, dentro desse contexto aí do Carlos Magno, você viu que algumas escolas foram criadas. As escolas monásticas, que se preocupavam na formação dos monges, dos frades, dentro das ordens, e as escolas episcopais para a formação do clero secular. Dentro desse contexto aqui, religiosos foram chamados para trabalhar nessas escolas. Mas olha só que legal, esse é um ponto bem interessante. Não eram apenas essas escolas religiosas que existiam. Dentro do governo do Carlos Magno, ele vai criar aquilo que provavelmente nós vamos indicar como a primeira universidade. Então, olha só, o sonho de muitos, se não de quase todos que fazem parte do colégio CCM, é o quê? Fazer uma universidade, não é verdade? Fazer um curso universitário, uma graduação. E onde começa essa ideia de criar um centro, um lugar para dar formação para as pessoas? Tudo começa com a criação da chamada Escola Palatina com o Carlos Magno. Então, como é que você vem me dizer que o período medieval é um período de trevas completa, que não existe desenvolvimento cultural, se é ali no período medieval que você tem ali a gênese, a sementinha da primeira universidade? Não dá para falar isso, não é verdade? Olha só, seguindo aqui então, esse estímulo todo que o Carlos Magno vai dar durante o seu governo vai ser conhecido como o período de Renascimento Carolíngio. Renascimento Carolíngio, renascimento cultural aí. Não é o renascimento cultural que nós vamos ver lá na frente, ok? Vamos deixar bem claro, Renascimento Carolíngio é um movimento que existe dentro do período medieval, dentro desse reinado dos francos, ok? E para encerrar, tem 2 pontos ainda que aparecem aí na sua apostila que eu quero destacar com você.
Olha só, o primeiro é o lance dos monges copistas. Eu já falei sobre ele na aula anterior, mas eu quero mais uma vez aqui enfatizar a importância desses camaradas. Por quê? São eles que vão trabalhar ali copiando livros, porque nós estamos falando de uma época, meu querido, onde não existe ainda a imprensa, não existe a reprodução de livros da maneira como você conhece hoje, e nem perto disso. Então, quando eu tinha um livro e eu queria reproduzir esse livro, como é que eu fazia? Eu precisava copiá-lo à mão. E eram esses monges copistas dentro dos mosteiros que faziam esse tipo de atividade. E não faziam de qualquer jeito, porque esses livros muitas vezes eles eram copiados em pergaminhos e eles eram ricamente ilustrados. E essas ilustrações... Errou! Ilustrações? Nossa, que feio! E essas ilustrações, elas são conhecidas como iluminuras. Essas iluminuras, elas são importantes fontes para nós estudarmos, conhecermos um pouco mais o período medieval. Então, iluminuras são essas ilustrações que aparecem em pergaminhos, que aparecem em diversos documentos medievais. São verdadeiras obras de arte, trabalho ali minucioso, um trabalho bonito e artístico, desenhos ali. Vou colocar uma iluminura aí na tela para você ver. Olha só, tá vendo aí? Essa é uma iluminura que ilustra um pouquinho dessa produção medieval, ok? Beleza? Galera, encerramos essa nossa aula. Um grande beijo. Mas antes eu quero te dar um último recado. Olha só, você vai ter agora para fazer algumas atividades, ok? Algumas atividades. Então, como é que funciona? Quando a questão é objetiva, você marca a letra A e dá a resposta. Letra A, B, C ou D, né? Você escolhe ali qual é a alternativa correta e clica em enviar. Quando a alternativa for aberta, ou seja, você tem que escrever, o que você vai fazer? Se tiver ali letra A, B, C e D, você precisa responder tudo de uma vez. Então você coloca letra A, responde, dá um espacinho, né, por uma linha ali, letra B, e só depois você clica em enviar. Porque se você fizer a letra A e já clicar em enviar, fecha a resposta e você não consegue continuar, tá bom? Então faça as atividades aí, nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, seus lindos! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.